Já se imaginou se o paraíso realmente existe aqui na Terra? E se eu te contasse que há um lugar onde furacões se recusam a tocar, onde o ar que você respira carrega o aroma embriagante de especiarias e onde um mundo subaquático inteiro aguarda sob águas cristalinas? Hoje, vamos desvendar os segredos mais extraordinários de uma ilha caribenha que 99% dos viajantes nunca sequer ouviram falar. Isso não é apenas mais um destino tropical. Isso é Granada. E o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você vê o Caribe para sempre. Curiosidade número 1. As mulheres granadinas dominaram a arte de criar o que os locais chamam de Oil Down, o prato nacional que reúne famílias e leva os visitantes às lágrimas de alegria. Isso não é apenas comida. Isso é cultura comestível, servida em uma panela. Oil Down combina fruta-pão, carne salgada, leite de coco, folhas de calalu, bolinhos e especiarias em um método de cozimento que transforma ingredientes simples em algo próximo da intervenção divina. O prato recebe seu nome do processo de cozimento, onde o óleo de coco sobe à superfície à medida que o líquido se reduz, indicando que a refeição está pronta. Mas chamar Oil Down de receita perde o ponto completamente. Isso é engenharia social disfarçada de culinária. Famílias se reúnem em torno de grandes panelas, compartilhando histórias, fofocas e risadas, enquanto a refeição desenvolve lentamente seus sabores complexos. Crianças aprendem a história da família enquanto mexem a panela. Avós transmitem combinações secretas de especiarias através do paladar, em vez de medidas. O processo de cozimento pode levar horas, mas isso não é ineficiência. Isso é construção de comunidade intencional. Quando servido, Oil Down cria uma experiência compartilhada onde a conversa flui tão livremente quanto o óleo de coco que dá nome ao prato. Curiosidade número 2. A capital de St. George's se agarra a um porto em forma de ferradura de uma forma que parece desafiar a gravidade e a lógica. Construída nas encostas íngremes de uma antiga cratera vulcânica, esta cidade cria um dos portos mais fotografados do Caribe. Mas as fotografias não conseguem capturar sua verdadeira magia. Telhados vermelhos em cascata pelas encostas, como uma vila mediterrânea que, de alguma forma, encontrou seu caminho para os trópicos. A arquitetura da cidade conta a história de 4 diferentes potências coloniais. Casas de pedra construídas pelos franceses com paredes grossas e janelas com venezianas ficam ao lado de edifícios britânicos em estilo georgiano, com proporções elegantes e trabalhos de ferro decorativos. Influências espanholas aparecem em pátios escondidos e arcos, enquanto fundações ameríndias anteriores sustentam estruturas construídas por colonos posteriores. O porto interno, conhecido como carenage, serve como o coração da cidade. Barcos de pesca pintados em azuis, amarelos e verdes brilhantes balançam ao lado de iates elegantes de todo o mundo. Vendedores locais vendem peixe fresco, frutas tropicais e artesanato feito à mão sob guarda-sóis coloridos, que adicionam respingos de arco-íris à cena já vibrante. Mas a verdadeira magia acontece ao pôr do sol, quando toda a cidade brilha em vermelho dourado e o porto se torna um espelho refletindo o fogo no céu. Curiosidade número 3. A cena musical de Granada opera como uma celebração 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde cada cidadão parece nascer com o ritmo programado em seu DNA. A música Steel Pan se originou na vizinha Trinidad, mas Granada a elevou a uma forma de arte que transforma toda a ilha em um instrumento musical. Caminhe por qualquer bairro e você ouvirá as melodias metálicas distintas, flutuando de quintais, escolas e centros comunitários. Crianças de apenas 5 anos de idade criam harmonias complexas em tambores de aço feitos de barris de óleo, reciclados.
Mas o steel pan representa apenas uma camada da identidade musical de Granada. Ritmos de calypso se misturam com batidas de reggae, criando um som único que os locais chamam de Grenadian Groove. Durante o Spice Mass, a celebração do Carnaval da ilha, todo o país se torna um enorme show ao ar livre, onde músicos profissionais e entusiastas amadores compartilham os mesmos palcos. DJs locais misturam canções folclóricas tradicionais com dancehall moderno, criando combinações musicais que não existem em nenhum outro lugar da Terra. O que acontece quando você combina essa base musical com algo ainda mais surpreendente? Sobre a cultura granadina vai explodir sua mente. Curiosidade número 4. Profundamente sob as águas turquesa da costa de Granada, existe algo que desafia todas as expectativas de como o fundo do oceano deveria ser. O primeiro parque de esculturas subaquáticas do mundo transforma o leito marinho em uma galeria de arte viva, onde a vida marinha e a criatividade humana se fundem de maneiras que o deixarão sem palavras. Criado pelo escultor britânico Jason de Caires Taylor, este paraíso aquático apresenta mais de 75 esculturas em tamanho real submersas nas águas cristalinas da Baía de Molinere. Mas estas não são apenas estátuas colocadas debaixo d'água por novidade. Cada escultura é feita de cimento marinho especial com pH neutro, projetado para incentivar o crescimento de corais e fornecer lares para peixes, ouriços do mar e outras criaturas marinhas. Caminhe debaixo d'água usando equipamento de mergulho, ou mergulhe com snorkel acima, e você testemunhará crianças de mãos dadas em um círculo eterno. Um empresário lendo um jornal enquanto peixes nadam pelas páginas e uma mulher digitando em uma máquina de escrever enquanto peixes-anjo dançam ao redor de seus dedos. O que torna isso ainda mais incrível é que, a cada mês, essas esculturas se transformam à medida que as colônias de corais as reivindicam como lar, tornando cada visita uma experiência completamente diferente. Antes de mergulharmos mais fundo nessas revelações alucinantes, preciso que você me ajude a espalhar a notícia sobre este paraíso escondido. Se você está maravilhado com o que está aprendendo sobre Granada, esmague o botão de gostei agora mesmo. Seu apoio ajuda este canal a alcançar viajantes que merecem conhecer lugares como este. E se você quiser descobrir mais joias escondidas ao redor do mundo, clique em inscrever-se e toque no sino de notificação, porque estamos apenas começando com os segredos de Granada. Curiosidade número 5. O ar em si em Granada pode te deixar com fome, e há uma razão científica para isso. Esta ilha produz mais especiarias por quilômetro quadrado do que em qualquer outro lugar da Terra, ganhando o título de Ilha das Especiarias. Quando Cristóvão Colombo chegou pela primeira vez, em 1498, ele chamou a ilha de Concepción, mas marinheiros espanhóis mais tarde a renomearam Granada em homenagem à cidade espanhola. No entanto, os franceses, que se estabeleceram aqui, a chamaram de Grenade, e os britânicos eventualmente a anglicizaram para Grenada. Mas, nomes à parte, o que importa é o que cresce aqui. Granada produz 1/3 de todo o suprimento mundial de noz moscada. Dirija pelo interior e você verá árvores de noz moscada pesadas com frutos que se abrem para revelar a preciosa semente dentro. A ilha também cultiva canela, cravo, gengibre, baunilha e cacau. Mulheres locais ainda processam a noz moscada à mão da maneira tradicional, separando cuidadosamente a semente do arilo vermelho brilhante que se torna maciz. As estações de processamento de especiarias enchem o ar com aromas tão intensos que os visitantes muitas vezes ficam tontos com a sobrecarga sensorial. Isso não é apenas agricultura. Esta é a fábrica de perfumes da natureza operando a plena capacidade. Curiosidade número 6. A abordagem de Granada à educação
produz resultados que envergonham nações muito mais ricas. E seu segredo não tem nada a ver com tecnologia, testes ou métodos acadêmicos tradicionais. A ilha mantém uma taxa de alfabetização de 98%, apesar dos recursos limitados e dos pequenos orçamentos escolares. Mas as estatísticas não capturam a história real. As escolas granadinas operam com um princípio chamado desenvolvimento integral da criança, que trata o aprendizado acadêmico como apenas um componente do crescimento humano. Curiosidade número 7. As pessoas de Granada dominaram a arte de liming, uma prática cultural que transforma a interação social em algo próximo da iluminação. Liming não é apenas sair ou relaxar. É uma filosofia social sofisticada que prioriza a conexão humana sobre a produtividade, a conversa sobre o consumo e a presença sobre o progresso. Os locais se reúnem em bares de rum, em praias, sob mangueiras ou simplesmente onde a conversa flui naturalmente. Estes não são eventos planejados ou reuniões agendadas. Liming acontece organicamente quando as pessoas reconhecem que o momento é certo para uma conexão humana significativa. Durante as sessões de liming, os granadinos discutem de tudo, desde política local até assuntos internacionais, de fofocas familiares a questões filosóficas sobre o significado da vida. Idade, status social e diferenças econômicas se dissolvem, à medida que todos contribuem para conversas que podem durar horas ou dias. Os visitantes muitas vezes lutam para entender o liming, porque parece improdutivo pelos padrões convencionais. Mas os granadinos entendem algo que as sociedades ocupadas esqueceram. Os relacionamentos humanos exigem tempo sem pressa para desenvolver profundidade e autenticidade. Essa sabedoria cultural se torna ainda mais profunda quando você descobre o que os granadinos acreditam sobre felicidade e sucesso. Curiosidade número 8. Granada alcançou algo que nenhuma outra nação caribenha conseguiu: completa independência energética através de fontes renováveis. E eles fizeram isso tão silenciosamente que até mesmo organizações ambientais mal notaram. O compromisso da ilha com a sustentabilidade vai muito além das típicas iniciativas verdes. Usinas de energia geotérmica aproveitam o calor vulcânico que ferve sob a ilha há milênios. Fazendas solares estrategicamente posicionadas em antigas plantações de açúcar agora geram mais eletricidade do que toda a ilha consome. Turbinas eólicas ao longo da costa aproveitam os ventos alísios, que sopram consistentemente durante todo o ano. Mas a verdadeira inovação reside em como os granadinos integraram a energia renovável na vida diária, sem sacrificar o conforto ou a conveniência. Estações de carregamento de veículos elétricos alimentadas inteiramente por energia solar pontilham a ilha. As casas apresentam aquecedores solares de água que fornecem água quente mesmo durante dias nublados. O governo oferece incentivos para que os cidadãos instalem painéis solares pessoais, criando uma rede de energia distribuída que torna as quedas de energia virtualmente impossíveis. Especialistas internacionais em energia estudam o modelo de Granada como um projeto para outras pequenas nações insulares. O que é ainda mais impressionante é como essa independência energética se conecta a um valor cultural que molda todos os aspectos da sociedade granadina. Curiosidade número 9. O chocolate produzido em Granada não tem apenas um sabor diferente de tudo o que você já experimentou antes. Ele representa uma revolução em como o chocolate deve ser feito, e as principais empresas de chocolate ao redor do mundo estão desesperadamente tentando replicar o que os pequenos agricultores granadinos realizam naturalmente. A Granada Chocolate Company opera como uma operação da árvore à barra, onde os grãos de cacau nunca saem da ilha até serem transformados em barras de chocolate acabadas. Isso não é apenas produção local, isso é alquimia de chocolate. A fábrica movida à energia solar da empresa usa apenas energia eólica e solar,
para criar chocolate que captura o terroir exato do solo granadino. Cada barra contém sabores que refletem a precipitação específica, os minerais do solo e até mesmo o humor do clima durante a colheita. Experimente uma barra feita de grãos colhidos após uma chuva tropical e você detectará nuances terrosas que se dissolvem em doçura frutada. Experimente chocolate feito de grãos secos durante uma semana particularmente ensolarada, e os sabores explodem com intensidade que faz com que o chocolate comercial tenha gosto de papelão. Agricultores locais que antes vendiam seus grãos de cacau para corporações internacionais por centavos, agora ganham preços premium, controlando todo o processo de fabricação de chocolate. Mas o que torna essa operação de chocolate ainda mais notável é como ela se conecta a uma história maior sobre a independência granadina, que a maioria dos visitantes nunca descobre. Curiosidade número 10. Granada abriga a destilaria de rum em funcionamento mais antiga do Caribe e, possivelmente, do mundo, onde o tempo literalmente parou desde 1785. A River Antoine Estate Rum Distillery ainda usa o mesmo pote de cobre e máquinas movidas a vapor, instaladas há mais de 2 séculos. A roda d'água que alimenta toda a operação gira com o mesmo ritmo que mantém há gerações. Os mestres, destiladores aqui, não usam equipamentos modernos, computadores ou sistemas automatizados. Eles confiam em seus sentidos, assim como seus ancestrais. O rum produzido aqui atinge um teor alcoólico de 75%, tornando-o um dos rums comercialmente disponíveis mais fortes do planeta. Mas a força não é o que torna este lugar mágico. Caminhe pela destilaria e você estará caminhando pela história viva. As vigas de madeira estão enegrecidas com séculos de fumaça. O alambique de cobre brilha com a pátina da idade e o ar carrega o doce cheiro de fermentação que perfumou este vale por mais de 200 anos. Cada garrafa produzida aqui contém não apenas rum, mas o próprio tempo líquido. Curiosidade número 11. Enquanto todas as outras ilhas caribenhas tremem ao menor menção da temporada de furacões, Granada se senta em uma bolha de proteção quase mística. Esta pequena nação de pouco mais de 100 mil pessoas ocupa uma posição tão geograficamente abençoada que os furacões literalmente não conseguem alcançá-la. Localizada a 12 graus de latitude norte, Granada fica abaixo do que os meteorologistas chamam de cinturão de furacões. Por mais de 3 séculos, enquanto as ilhas vizinhas foram devastadas por inúmeras tempestades, Granada experimentou apenas 3 furacões em toda a sua história registrada. O último foi o furacão Ivan, em 2004. E antes disso, você teria que voltar para 1955. Imagine viver no Caribe e nunca ter que tapar suas janelas ou evacuar sua casa. Os ventos alísios que acariciam esta ilha trazem nada além de brisas suaves e a doce fragrância de especiarias. Isso não é sorte. Isso é geografia, criando uma fortaleza natural de calma em uma região conhecida pelo caos. Curiosidade número 12. Grand Anse Beach se estende por exatos 3 quilômetros e 219 metros de areia tão fina e branca que range sob seus pés como neve fresca. Mas esta não é apenas mais uma praia bonita. Esta é consistentemente classificada entre as 10 melhores praias do mundo, e uma vez que você a experimente, você entenderá por que os superlativos não conseguem capturar sua essência. A areia consiste em coral e conchas finamente moídos, criando uma superfície que permanece fresca mesmo sob o intenso sol caribenho. A água faz a transição por todos os tons possíveis de azul, desde o turquesa pálido perto da costa até o safira profundo, onde a plataforma continental desaparece. As palmeiras se inclinam em ângulos impossíveis, criando guarda-chuvas naturais que emolduram vistas perfeitas de cartão postal.
Mas Grand Anse Beach oferece algo que a maioria das praias de classe mundial não pode: acessibilidade sem multidões. Ao contrário das praias famosas que exigem resorts caros ou jornadas difíceis, Grand Anse fica a apenas alguns minutos de St. George's, mas permanece sem multidões mesmo durante a alta temporada. Vendedores locais oferecem água de coco, fresca servida diretamente da casca, peixe grelhado preparado em churrasqueiras portáteis a carvão e frutas tropicais cortadas frescas enquanto você espera. A parte mais incrível? Este paraíso na praia não custa absolutamente nada para experimentar, tornando-o a fatia de perfeição mais acessível do mundo. Então, o que você está esperando? Deixe um valeu demais para mostrar seu apoio e nos pontos ajudar a trazer mais segredos de paraísos como Granada para você. Imagine um lugar onde a brisa do mar carrega o aroma de especiarias e o sorriso acolhedor de um estranho faz você se sentir em casa. Bem-vindos a Grenada, um segredo caribenho que desafia nossas noções de felicidade e sucesso. Vamos desvendar 15 curiosidades que revelam a essência dessa ilha mágica, onde a vida floresce em harmonia com a natureza e a comunidade. E ao final desta jornada, quem sabe você não se sentirá inspirado a deixar um valeu demais, contribuindo para que possamos continuar explorando e compartilhando histórias como essa. Primeiro, o calor humano que irradia dos grenadinos é um tesouro inestimável. Não se trata da cordialidade calculada do setor de serviços, mas de uma genuína alegria em receber, transformando cada visitante em membro da família. Pergunte por informações e ganhe um amigo. Peça direções e receba companhia até o destino. Demonstre interesse pela cultura local e seja convidado a compartilhar refeições e celebrações. Essa hospitalidade transcende interações individuais, criando um ambiente onde os visitantes se sentem seguros, valorizados e acolhidos. A criminalidade contra turistas é quase inexistente, não por policiamento, mas por princípios culturais, que consideram o dano a hóspedes uma grave ofensa. A fonte dessa notável hospitalidade reside em uma visão de mundo que vê estranhos não como ameaças ou oportunidades econômicas, mas como presentes do universo que merecem celebração. Segundo, na ilha de Carriacou, a 90 minutos de balsa da ilha principal, sobrevive um legado de construção naval artesanal, preservado por mais de 300 anos. Mestres carpinteiros ainda constroem barcos de pesca com técnicas transmitidas, de pai para filho. Não são demonstrações turísticas, mas embarcações de trabalho, construídas inteiramente à mão, com ferramentas que seriam familiares aos construtores do século XVIII. A jornada começa com a seleção das árvores. Os artesãos percorrem as florestas, identificando árvores com padrões de grãos e características de crescimento ideais para cada componente. Quilhas exigem madeira de lei de grão reto, resistente à pressão constante. Costelas precisam de madeira flexível, capaz de curvar sem quebrar. Pranchas demandam madeira que inche quando molhada, criando vedações à prova d'água. Sem plantas ou medidas, os construtores confiam em proporções e técnicas memorizadas ao longo de décadas. Cada barco reflete o estilo individual de seu criador, mas todos compartilham características de design adequadas às águas caribenhas. Observar um barco ganhar forma ao longo de semanas revela a paciência meditativa essencial ao verdadeiro artesanato. Mas o mais incrível em Carriacou não são os barcos em si, mas o que a tradição da construção naval revela sobre como os grenadinos valorizam o tempo, a habilidade e o legado humano. Terceiro, escondida no coração da floresta tropical de Grenada, existe uma rede de cachoeiras, fontes termais e piscinas naturais que criam uma paisagem terapêutica mais poderosa do que qualquer spa. As 7 irmãs representam a joia dessa coroa. Com suas 7 cascatas distintas
que despencam sobre rochas vulcânicas em piscinas cristalinas perfeitas para nadar. Cada queda oferece uma experiência única. A primeira despenca 6 metros em uma piscina rasa, ideal para crianças. A sétima mergulha mais de 30 metros em uma bacia profunda, onde nadadores experientes podem mergulhar de penhascos. Entre esses extremos, 5 outras quedas oferecem graus variados de aventura e relaxamento. Guias locais conduzem visitantes por trilhas que serpenteiam pela floresta, tão exuberante que cada passo revela novas espécies de plantas, pássaros e insetos. As trilhas contam histórias. Degraus de pedra esculpidos por colonos franceses, há 3 séculos ainda, oferecem apoio nas seções mais íngremes. Pontes de corda instaladas por grupos de conservação modernos atravessam riachos caudalosos. Placas de madeira entalhadas à mão indicam plantas medicinais usadas pelos nativos, Caribes para cura. Fontes termais espalhadas pela floresta mantêm temperaturas constantes de 35 graus Celsius, aquecidas pela mesma atividade vulcânica que moldou a ilha há milhões de anos. O que torna essas maravilhas naturais ainda mais especiais é como os grenadinos as usam, revelando os segredos mais profundos de sua cultura. Essa ilha, com recursos naturais limitados, sem grandes indústrias e com uma pequena população, alcançou algo que nações ricas lutam para criar: uma sociedade onde as pessoas genuinamente apreciam estar vivas. Os grenadinos acordam a cada manhã não para perseguir riqueza material ou status social, mas para se envolver no simples prazer de serem humanos em um lugar bonito, cercado por pessoas que se importam umas com as outras. Eles descobriram que o paraíso não é um lugar que você visita, mas uma forma de viver que prioriza relacionamentos sobre posses, experiências sobre conquistas e presença sobre produtividade. Caminhar por Grenada revela uma verdade que desafia tudo o que a sociedade moderna ensina sobre felicidade, sucesso e a boa vida. Os estudantes aprendem matérias tradicionais como matemática e ciências, mas também dominam habilidades práticas, como culinária, agricultura, música e artesanato. Cada escola mantém uma horta onde as crianças cultivam vegetais que se tornam ingredientes para as refeições escolares que ajudam a preparar. As aulas de música não são extras opcionais, mas requisitos curriculares básicos, onde os alunos aprendem a tocar steel pan, cantar canções tradicionais e compor música original. As aulas de arte usam materiais locais como cascas de coco, vidro marinho e flores tropicais para criar obras que refletem a cultura grenadina. A educação física inclui danças tradicionais, natação e caminhadas pelas florestas tropicais. Essa abordagem holística produz graduados que não são apenas academicamente preparados, mas culturalmente fundamentados, praticamente qualificados e emocionalmente inteligentes. O aspecto mais notável dessa filosofia educacional se torna claro quando você vê como ela molda as atitudes grenadinas em relação ao sucesso e à felicidade. Esses 15 fatos que exploramos hoje representam apenas a superfície do que torna Grenada extraordinária. Sob cada revelação reside uma verdade mais profunda sobre o que acontece quando os seres humanos escolhem a cooperação em vez da competição, a sustentabilidade em vez da exploração e a alegria em vez da ansiedade. Grenada não oferece apenas experiências de férias, oferece lições de vida disfarçadas de paraíso tropical. Mas será que isso é tudo o que há para descobrir sobre esse notável pedaço do Caribe? Que outros segredos se escondem nas águas? Que cercam essas praias perfumadas com especiarias? Que mistérios aguardam nas ilhas vizinhas que compartilham a abordagem revolucionária de Grenada para viver bem? As respostas vão te surpreender de maneiras que você não pode imaginar. Se esta jornada pelos segredos de Grenada abriu seus olhos para possibilidades que você não sabia que existiam, mostre seu apreço deixando um valeu demais.
Seu apoio financeiro ajuda este canal a continuar trazendo histórias e revelações incríveis sobre lugares escondidos ao redor do mundo. Cada contribuição, não importa o tamanho, nos permite mergulhar mais fundo em destinos que a grande mídia de viagens ignora e compartilhar descobertas que podem mudar a forma como você vê nosso planeta.